Tivemos mesmo que fazer lado a lado. Não tivemos hipótese. Quem é que temos por aqui que é resiliente, que entrou, voltou a entrar? Então vamos só voltar a confirmar e obrigada pela vossa paciência que está tudo ok com o nosso som. E não tivemos mesmo a possibilidade de fazer isto. Boa, dá para ouvir. Há um bug qualquer, assim que eu aceito o Tiago, basicamente nós perdemos o som. Portanto, vai ter que ser desta forma. Obrigada a todas as pessoas que se estão a juntar a nós. Que bom! Muito obrigado. Aqui é um dia de semana, a esta hora é sempre maravilhoso. Então, vou só contextualizar, porque para já há muito tempo que não estamos os dois assim a fazer diretos. Eu já não me lembro da última vez, mas eu sei que já fez um ano ou mais. Mais de um ano. Para ti, de certeza. Eu quero contextualizar primeiro o que é que nos traz aqui. Há aqui uma grande vontade de revolucionar vozes, pessoas, mas há também uma história. E nós ainda há pouco estávamos aqui a conversar pelas 7 da tarde sobre o que é que íamos falar e eu disse assim, nós estávamos tão prontos para fazer o nosso direto agora. E eu adorava, eu só gostava que as pessoas agora nos estivessem a ouvir. Mas vou recuar aqui um bocadinho. Para quem não sabe o que são centros energéticos, muito conhecidos pelos chakras, principalmente nas filosofias orientais, nós estamos a fazer uma viagem aos 7 seténios, portanto, aos 7 centros de energia, aos 7 principais centros de energia na nossa comunidade. Quando chegámos aqui ao chakra da garganta, que foi o mês passado que trabalhámos, percebemos, espera, nós não podemos passar em janeiro já para o outro centro de energia, nós temos que continuar com a garganta, e também já lá vou. Mas quero contextualizar para as pessoas que, mas eu não sei o que é que são chakras, o que são centros de energia, o que é isso. Muito resumidamente também, porque eu acho que é super importante contextualizar. Basicamente, os centros de energia, todos eles contêm um centro de informação específico. Essa informação contém uma energia específica, contém uma mensagem específica, uma inteligência específica e, portanto, cada centro, vamos dizer que comunica uma determinada mensagem. Assim como cada centro tem também a sua própria glândula, hormonas particulares, um conjunto de neurónios que pode fazer deles, tal e qual como o Dr. Joe Dispenza explica, um mini cérebro. E há aqui algo super interessante que também daria pano para mangas, que é, se há um mini cérebro em cada centro de energia, significa que cada centro de energia tem a sua própria mente. E isto foi um estudo totalmente apaixonado que eu e o Tiago fizemos numa das nossas idas à Índia. Esta começou em 2019 e continua até hoje. E, portanto, para nós tem sido muito apaixonante estudar um a um, porque cada um é um convite. Nós, desde os 0 anos de vida, nós vivemos ciclos de 7 em 7 anos. Cada um deles forma e desenvolve um destes centros. Portanto, dos 0 aos 7 desenvolvemos o chakra da raiz, dos 8 aos 14, 15 estamos a desenvolver o chakra sacral e, portanto, cada seténio de vida trabalha em nós uma consciência diferente, uma inteligência diferente. Mas vamos nos centrar aqui no chakra da garganta e contextualizar porque é que, quando eu estava a pensar sobre, isto é tão forte e está a haver um trabalho tão incrível dos nossos alunos, tantas revoluções, tantas transformações, inclusive nossas, que eu senti, isto não pode ficar só na comunidade, nós temos que vir falar um pouco sobre este tema, já que estendemos 2 meses só para trabalhar o centro da garganta, então vamos trazer também um pouco disto à nossa comunidade aqui. E eu pensei logo que o Tiago era uma pessoa extraordinária para se juntar aqui a mim. Isso é a tua chakra da garganta, estás a fazer caras. Já vou explicar porquê. Isto foi o chakra da garganta do Tiago, já vamos explicar porquê. E não só. Porquê? O Tiago tem uma história muito inspiradora e forte ao nível da garganta, ao nível da voz. E quando nós vimos falar de assumir quem eu sou por inteiro, assumir a minha verdade por inteiro, o que é que isso significa? O que é que significa realmente eu expressar, eu não me encolher, eu impor limites? E nós achámos que seria muito interessante debatermos aqui uma conversa sem bullshit, uma conversa sem filtros,
e que isso iria ajudar a nossa comunidade. E eu agradeço muito, muito, muito também aqui às nossas sementes da comunidade de CID, que estão aqui connosco em direto e que estão a fazer um grande trabalho, não só a partir de dezembro que trabalhámos a garganta, mas para trás tem sido um grande trabalho. Então, Tiago tem uma grande história, que é, só aqui contextualizar, nós nunca pensámos que iríamos trabalhar os dois, nunca, isso não estava sequer nos nossos planos, quer dizer, estávamos nos planos do espírito, assim, os planos humanos, nós não contávamos com isso, mas por acaso, vamos dizer, o Tiago era alguém que até participava nos meus retiros, mas com um certo distanciamento. Ele ia, porque já havia uma parte dele que queria saber mais. Tu tiveste ali um grande desbloqueio também com os códigos da inteligência do Augusto Cury. Mas o Tiago era aquela pessoa que entrava mudo e saía calado. Só que há um dia que eu digo que vou à Índia, e no dia que eu digo, olha, vou à Índia escrever o meu primeiro livro, o Tiago diz, eu vou contigo. Foi assim uma coisa muito rápida. Eu digo, eu vou à Índia, e ele diz, eu vou contigo. Portanto, houve ali uma decisão mútua. E aqui dá-se uma grande reviravolta a nível da voz. E quando falamos da voz, vocês já vão perceber isto hoje, porque aqui é uma conversa sem filtros nem bullshit. Quando se fala de voz, fala-se muito mais do que voz. E se calhar, Tiago, eu gostava de fazer aqui esta pergunta direta para quem nos está a ouvir. Primeiro, como é que o que é que acontecia para o Tiago guardar tanto a sua voz? Porque, terminando aqui, porque eu falo bastante, o Tiago vem da Índia e a coisa começa a acontecer muito rapidamente, até que um dia nós começamos naturalmente a dar aulas os dois. Uma pessoa que não falava. E como é que isto acontece? Bem, antes de mais, boa noite. Muito obrigado por tirarem um tempinho para nos ouvir. Bem, não sei, dizendo aqui uma coisinha, uma parte antes. Primeiro, estou obrigado aqui. Não é verdade? Não é nada verdade. Estou a brincar. Dizer que não sei se é uma grande história, é a minha história. Que eu não sei bem onde é que começa nem quais as razões. Ou melhor, sei que as razões têm a ver com as experiências que tive desde que nasci, fui crescendo e que chega a um ponto em que eu realmente, para expressar o que sinto, o que sei, não era todo possível. E eu ia para a zona menos desconfortável, que era ficar calado. Não quer dizer que o silêncio, ou ficar em silêncio, ficar calado, fosse confortável. É verdade que o que me começa a despertar a curiosidade, não é despertar a curiosidade, mas começa a despertar para eu procurar a mudança, nem é esse desconforto de ter que falar ou ter que expressar alguma coisa. O veículo, eu tenho de dizer que és tu, porque eu observo primeiro a tua mudança. A Ruth também, vocês conhecem a história, mas a Ruth faz também uma viragem de 180 graus de uma pessoa para outra a partir dos seus 19, 20 anos, quando começa a fazer o seu caminho de desenvolvimento e de autodescoberta. E essa mudança é que começa a espicaçar a minha curiosidade. Depois disso, a questão da comunicação vem depois. Vem quando eu tenho que partilhar algo, quando eu tenho que estar num retiro com o Ruth, por exemplo, e dizer o meu nome, e dizer de onde é que venho e o que é que faço. Estão a ver aqui naqueles círculos que às vezes se fazem em retiros, que há ali uma certa partilha. Não saía nada. Então, como a Ruth estava a dizer, faço essa viagem à Índia. Então, mas antes disso para aí. Ok. Eu gostava mesmo, porque tu és só um exemplo, és um grande exemplo nesse sentido, da forma como nós nos calamos.
Eu queria que o Tiago partilhasse aqui um bocadinho o que é que amarrava a voz. O Tiago perdia a voz, porque o Tiago, tu até partilhavas muito isso, em termos mentais ele tinha as respostas todas, sabem, para dar, fazia as respostas todas na sua cabeça. Quando chegava a hora dele expressar, o que acontecia era que não saía. E isto acontece com muitos de nós em coisas diferentes, até em situações diferentes. Se calhar podemos ser grandes comunicadores na família e chega-se ao trabalho e acontece isso. Quais são as vozes? Ao que é que isso está ligado? Que isto é super importante, não é? Porque quando falamos da chakra da garganta, não está... Está ligado à insegurança, está ligado... talvez até uma falta de estrutura. Sim, mas há memórias, não é? Há coisas que nós ouvimos que ficam... Está ligado às experiências lá atrás, obviamente, que me fez ir vá lá, calando a minha voz. Mas também tem que ser dito que sou introvertido por natureza. Portanto, gosto muito do meu espaço, gosto muito de estar sozinho, e isso talvez por ser introvertido, juntando insegurança e até algumas fases de desconforto em partilhar o que sinto, poderia aumentar. Mas, olha, diz-me se há algumas frases que tu ouviste lá atrás, não importa de quem, mas que isto é super importante para vocês que estão a ouvir, pois ali, que achas que impediu, porque isto é uma conversa sem bullshit, tal e qual como nós estávamos os dois a ter há pouco. Frases de infância que tu ouviste e que tu sabes que, quando chegava a hora de verbalizar, não saía. Ou memórias que tu tivesses, memórias de sentimentos. Já partilhaste algumas comigo. Já? Mas tens que ser tu dizer. Não me lembro agora. Não ser suficiente, sim. não seres capaz. Claro, como é que irias acabar? Sim. Não ser suficiente, não ser capaz, sentir a dúvida dos outros, principalmente das pessoas mais chegadas, sentir a dúvida de eu ser capaz ou não. Congelei naquela frase. Congelei, meu Deus, parece o meu filho. Tantos episódios, mas o que me fica mais marcado é talvez a dúvida das pessoas que estão mais próximas, duvidarem constantemente de ti e não falta de apoio. Eu senti também falta de apoio, mas isso depois ganha proporções, à medida que vais crescendo, ganha proporções grandes, com outras experiências. Por isso é que eu digo, eu não sei bem qual é a origem, qual é o comentário, qual é o episódio que fez com que eu me fosse calando. Sei é quando é que eu dei o murro na mesa e disse que não queria estar ali. Isso sei. Foi quando aceitei que estava naquela situação e normalmente quando não acontece com toda a gente, mas acontece com muita gente, quando iniciamos um trabalho de autodescoberta, um trabalho espiritual, de autoconhecimento, alguma coisa acontece. Ou acontece um episódio, sei lá, perda de alguém, final de uma relação, algo assim. Uma doença, não? Um diagnóstico. Comigo não... Por isso, se calhar, demorei tanto tempo a começar o trabalho, porque nós estamos juntos há 26 anos, a Ruth começa desde os 17, a Ruth começa aos 20 e ainda eu demorei quase 10 anos a começar a fazer um trabalho desde essa altura. Não foi logo a seguir eu começar a trabalhar, ou fazer um trabalho, Sim, levou um bocadinho. Mais ou menos. Não, andava eu on-off, fazia, não fazia, sim, mas não havia uma coisa continuada e não havia um compromisso. O que me fez dar o passo para esse compromisso não foi assim um evento
que me fizesse assim abrir os olhos. Epá, eu não posso estar aqui. Não, foi um acumular de frustração, sei lá, talvez às vezes uma tendência para a depressão e para o negativo e para ver o negativo em tudo e andar ali num rame-rame que eu até ficava farto de mim próprio, da minha própria, daquele loop que às vezes entrava mentalmente, que me faz tipo, epá, eu não quero estar aqui. E depois surge essa oportunidade de ir à Índia, surge um curso que me põe em contacto diretamente com a natureza. Há ali algumas coisas que vão criando algumas ligações. A viagem à Índia, eu descubro a ferramenta que me faz então começar esse trabalho de desbloqueio. E aí quero falar de uma coisa importante. Que me faz então, depois, mais tarde, vir para os retiros com a Ruth e ter outro papel, vir para um papel de partilha, de professor, de guia das aulas. Mas há aqui algo super importante, que é, quando o Tiago vai à Índia, quando vamos os dois pela primeira vez, não é? Que é um contexto, eu vou para escrever o livro e, portanto, eu passo muito tempo em frente, sei lá, em cafezinhos, varandas, e o Tiago diz, não, mas enquanto ela está a escrever o livro eu vou fazer alguma coisa, e o Tiago começa a se inscrever em aulas de yoga, umas atrás das outras, e há um grande trabalho com o corpo. E ainda hoje, para quem acompanhou os meus stories, nem toda a gente deve ter acompanhado, eu disse, nós não trabalhamos a garganta. E atenção, quando nós falamos sobre voz e garganta, eu não estou a falar sobre introversão ou extroversão como se uma coisa fosse mais certa do que a outra. Porque assumir a nossa verdade, assumir até, não é, quem eu sou ou o meu lugar no mundo, é sobre segurança. E a garganta está muito ligada à segurança, que não vem só deste centro de energia, vem dos centros cá para baixo. E há aqui um grande desbloqueio teu, que é que tu começas muito a trabalhar o físico, muita respiração, e sim, quando sim, tu regressas, há um trabalho muito forte com o corpo. E hoje comunico o meu yoga, entre aspas, dessa minha experiência, porque... Sim, mas era do não falar, de repente estavas sentado ao meu lado a fazer isto. Sim. Não foi bem de repente, Não foi de repente. Ainda levou algum tempo, mas foi até rápido quando começou a acontecer, não é? Cortaste-me um pouco a linha de raciocínio. Eu estava a dizer que a partilha do meu yoga, entre aspas, vem até dessa própria experiência, porque eu não fui logo não fui logo fazer a pergunta porquê que eu não comunico, não é? Não, eu aceitei a minha situação no momento, e é muito importante, e depois comecei a trabalhar nisso, com uma intenção clara por trás, obviamente, mas às vezes, lá está, a Ruth estava a falar do corpo, sem assim uma ligação direta à parte da comunicação, à parte sei lá, da segurança, da estrutura, mas aquilo fazia-me sentido. Sei lá, dou um exemplo, dou muito este exemplo de eu não sentia estrutura na minha vida. Então como é que eu ganho estrutura, não é? Então eu ficava muito tempo na mesma postura em pé. Eu lembro-me disto, de fazer isto eu ficava muito tempo na mesma postura. Ainda hoje utilizo essa postura nas minhas aulas. Hoje, se calhar, já com uma intenção diferente, já com uma intenção principalmente com os alunos mais avançados, já com uma intenção de expansão do prana, já com outra intenção, mas naquela altura era para eu sentir-me enraizado. E é simplesmente ficar em pé, pernas ligeiramente fletidas, corpo relaxado, e eu ficava ali. E respirava para a minha estrutura, com a minha intenção. Pouco a pouco fui começando a sentir a estrutura. Eu digo sempre uma coisa do grosseiro, do mais grosseiro, do mais material para o mais subtil. Se formos diretos ao subtil, sim, é outro caminho, mas este é o meu caminho, então é o caminho que eu posso partilhar. Então eu ficava muito tempo nessa postura. Depois lembro-me de começar a fazer ligações do género, o que é que me acontece antes de ter que me pôr à frente de pessoas, a falar, a dizer uma postura, a dizer uma aula, a partilhar seja o que for. O coração começa a bater, a boca começa a secar.
a adrenalina começa a correr com uma quantidade desproporcional no sangue, bloqueia, não sai nada. Então o que é que eu posso fazer para controlar isso? Para essa respiração. Então vou começar a controlar a minha respiração. Então sempre que me sentir, sempre estiver na iminência de... Mas quantas respirações profundas? Começou com respirações profundas, e depois a prática repetitiva e constante é que me traz a consistência, é que me traz e depois, de um momento para o outro, deixa do coração... Bem, hoje ainda bate um bocadinho. Mas é por memórias. Então, mas eu já sei que é por memórias, portanto eu não me vou envolver com aquilo. Fica lá, está ali, e depois é aquela vozinha interna que está ali, que muitos de nós identificamos-nos com ela, achamos que somos nós. Não, aquilo é a vozinha das nossas experiências e de todas as nossas coisas que está ali, e não vais conseguir, e não vais coisa, e vais falhar, e depois não és capaz. Tu podes ficar ali a conversar com aquela voz e segues o coisa, ou então podes deixá-la falar e seguir o teu caminho. E foi isso que eu decidi fazer. Não foi de um momento para o outro. Hoje parece que foi de um momento para o outro que comecei a falar, mas estarão pessoas aqui com certeza que fizeram o primeiro curso de yoga connosco e fizeram muitas aulas. Não, o primeiro curso de yoga já falavas bastante. Ainda há uma grande evolução, mas ainda não falava. Vamos falar da primeira aula de yoga. Vamos falar da primeira aula de yoga, porque hoje contávamos os dois a falar às 7. Comecei assim e acabei assim. Não, esse é o exemplo. Nós falamos hoje os dois, mas falamos como um grande sucesso e uma grande capacidade, e até brincamos com isto quando estamos a dar formação aos nossos alunos de yoga e meditação. O Tiago dá muito o exemplo dele. Estávamos num retiro meu em que o Tiago... Assim, eu trabalhava sozinha, às vezes começava às 7 e eu ia trabalhar num retiro sozinha até às 9. Os meus primeiros retiros eu estava completamente sozinha. Então, foi super engraçado, porque o Tiago começa então a colaborar comigo e eu faço-lhe o desafio, mas por que não começas tu a dar as aulas de yoga? Isto agora ficou com um filtro, que eu não sei tirar. Filtro? Ficou com um filtro. Aqueles das caretas. Não sei fazer. Ficámos com filtros. Filtro? Não consigo tirar. Pronto, olha. Da maquilhagem. Vamos ficar com filtro. Pronto. Mas esta conversa é sem filtros também. Dizer que isto é muito importante, que é de um momento para o outro, não é de um momento para o outro. O Tiago aceita o convite de ir dar as aulas e o que é que acontece? Nessa primeira aula, o Tiago deu a aula a sussurrar. O Tiago deu a aula a sussurrar. Não foi bem a sussurrar. Pronto, aqui obviamente, sim, eu estou aqui a exagerar. A minha voz é mais grave e depois eu dava a desculpa. Não, eu estou a falar ao mesmo timbre e irritava-me comigo mesmo, irritava-me com a Ruth quando ela me dizia isso. Não, eu estou a falar no mesmo volume, eu tenho um timbre grave e parece que não se ouve. Mas não, as pessoas realmente, pessoas que vinham às aulas... Nós estamos aqui sem bullshits. Portanto, essa aula do Tiago foi só para o Tiago. Ele foi um treino e foi uma aula que ele deu para ele. E eu ainda lhe disse assim cá atrás, Tiago, fala mais alto. Mas, naquele momento, isso... De qualquer maneira, só que e depois vou entrar aqui numa outra parte, pegando do que tu disseste. Não sei mesmo tirar o filtro, não sei porque gostava, mas não sei. Filtro? Tá, olha, até aparece aqui... pegar aqui em coisas que o Tiago falou que eu acho super importante. Isto que aconteceu, o Tiago poderia ter acontecido era eu vou deixar, vou abandonar a aula ou não vou dar à última da hora, o boicote, não é? Portanto, independentemente, o que é que acontece aqui? A voz do Tiago diminuiu, não é? Eu costumo dizer sussurrou, ele sussurrou porque ele estava a falar para ele, mas ele diminuiu porque para ele era totalmente desconfortável colocar-se à frente. Só temos uma moldura, pronto, ficou uma moldura. Eu não sei o porquê, eu nem sei porque é que isto ficou assim, desculpem. Não carrego sem nada, mas... Exato, é melhor não. Então, o que é o importante é o Tiago, este mecanismo, que é algumas coisas que queremos tocar aqui hoje, este mecanismo de vir para esse lugar quase como se tornou tornou-se mais confortável para o Tiago falar baixo, mesmo que ninguém o ouvisse, do que falar alto.
e se fazer ouvir. Isto é super importante. Foi mais confortável para ele isto. Claro que há aqui vários mecanismos de proteção ligados a um corpo de dor e ligados às memórias, como o Tiago dizia há pouco. Ok, isto vinha aquela voz, aquela memória. E a questão aqui é que é super importante, e eu quero fazer aqui um paralelismo com os centros inferiores, com os centros cá mais para baixo. Porque há pouco nós dizíamos, isto não é só sobre a voz. Isto não é só sobre a voz, isto é sobre os centros inferiores, porque do 0 aos 7, como é que foi a minha estrutura, como falava há pouco o Tiago? Como é que, do 0 aos 7 nós estamos, os primeiros 3 chakras estão muito ligados à nossa sobrevivência, à nossa parte mais animal. E como é que foi os meus primeiros 7 anos de vida? Qual é a estrutura que eu sinto, não é? Do pai e da mãe ou de quem me está a dar essa educação? Quando entro numa fase mais ligada à puberdade, ao corpo, ao prazer, ao ser seguro, o toque, ao ser seguro a minha exploração, ao ser seguro o meu próprio corpo, ao eu sentir-me validado ou não. Como é que foi isto? Pois entramos na adolescência. É aquela fase de firmar, de dizer, não, eu é que decido. É uma fase de fogo, até porque este centro, o plexo solar, o elemento dele é o fogo. Isso então, é o terceiro centro, não é? Terceiro, exato. Esse terceiro, o fogo, é a adolescência. É o seténio da adolescência. É aquele momento em que eu venho para o mundo e eu quero saber quem é que eu sou. Eu quero até testar os limites dos meus pais, testar os limites do mundo. E o que é que acontece? Mas o que é que veio lá de trás? Porque muitas pessoas, no segundo seténio na escola, sofreram bullying. No terceiro seténio, nesta fase da adolescência, sofreram de bullying. Ou se não sofreram de bullying, o que é que nós fomos aprender? Que se nos portamos mal, somos feios. Que se nos portamos bem, somos recompensados, não é? Temos ali um rebuçado, um gelado, o que quer que seja. Então, as pessoas passam a gostar de mim. O que é que nós não temos o nosso cérebro límbico, o nosso cérebro, mais a parte emocional desenvolvida. O que é que nós entendemos aqui? Que não é seguro fazer tudo à minha maneira e respeitar as minhas vontades. Porquê? Porque o mundo pode não vir gostar de mim e porque eu aprendi que gostam de mim quando eu correspondo às expectativas. E é muito fácil na infância, mesmo que não tenha sido traumática, nós absorvermos este tipo de informação. Então, quando nós chegamos aqui à garganta, nós não podemos estar só a falar da garganta, até porque os nossos chakras trabalham a pares. E a garganta está intimamente ligado com o plexo solar, o nosso terceiro seténio de vida, o fogo. Esta capacidade de impor limites, de eu saber quem sou, o que é que eu faço aqui, é a minha confiança, é o meu sol interno. Depois temos uma ligação profunda da garganta à vulva, aqui para as mulheres que estão em direto connosco. O que eu reprimo, porquê que eu reprimo. Super importante também entendermos isto. Ainda há pouco, Tiago, também falavas sobre isto. A voz não é só sobre aquilo que eu comunico enquanto verbalizo. Exatamente. Falávamos isto os dois. Sim, voltando ao que estava a dizer, portanto, nós às vezes, quando falamos comunicação, vem-nos logo emissor, receptor, falar a minha verdade é algo que eu vou exteriorizar através da minha voz. Sim, verdade. Mas para mim não faças isso. Vou lá tentar sair. Pronto. Mas para mim, olha, pronto. Desculpem. Mas para mim não é só a voz, porque lá está, como eu estava a dizer há pouco, sou um introvertido por natureza, gosto muito de ficar em silêncio, estar no meu mundinho. Onde aprendi e cresci mais foi em alturas de silêncio, retiros de silêncio, em silêncios autoimpostos, portanto, e foi onde também houve um maior desbloqueio. O que é que eu quero dizer com a comunicação? A comunicação, corpo, energia e mente. Tem que estar tudo equilibrado e tudo trabalhado para que eu liberte uma frequência que crie então a realidade que eu idealizo.
Não sei se me estou a fazer conseguir. Ainda há pouco expliquei-te bem melhor isto. Isto é mesmo uma conversa sem bullshit. Porque Ou seja, eu para chegar à garganta e chegar a poder libertar a minha voz, eu tive que criar estrutura no corpo para o meu corpo dissesse... Trabalhar o corpo. Trabalhar o corpo, mas com consciência, porque eu sempre pratiquei desporto, sempre tive muita atividade física. Lá está, são centros psicofísicos. Portanto, a energia e físico tem que estar os dois bem equilibrados, bem sincronizados, para haver coerência na vibração que libertas. Porque se tiver... Ok, eu quero muito fazer isto e está só na mente, só na mente, e principalmente numa mente racional, que entra facilmente em loops e nós ficamos no como, ficamos no loop do como. Não há uma ação física, e do julgamento. não há um desencadear de energia a partir do físico, depois sim para a tua energia criativa, para o teu prana, por tudo a rodar. Não há uma disciplina da mente, não há um trabalho mental em que não é eliminar, em que eu não alimento um certo tipo de diálogo interno, mesmo que ele continue a existir. E aí tu estás... Daí vem a prática, por isso é que daí vem e depois não interessa se é yoga, se é há uma sei lá, taoísmo, tai chi, zen. É isso mesmo. É a criação, nós temos que criar espaço dentro de nós. Primeiro ao nível do corpo, libertando tensões, quando o corpo livre e elástico, a falta de Vocês têm forma de aprender esse como connosco? Não é? Temos mesmo forma de aprender esse como connosco? Temos que relembrar a respirar, temos que alimentar a testemunha, não é? Nós aprendermos a observar aquela conversa e perceber que aquela conversa não somos nós, a conversa vem das nossas experiências, dos nossos traumas, dos nossos padrões, digamos assim, e que é possível eu olhar só para ela e constatar que eu não sou aquela conversa e aquele loop. Ou seja, no fundo o que eu estou a dizer é que eu não sou os meus pensamentos. E eu consigo, através de uma prática, dos meus julgamentos e através de uma prática continuada, chegar a essa questão. Então deixa-me pegar aqui... Portanto, e agora digo... É importante nós ouvirmos outras pessoas, outras histórias, para nos inspirar. Saber que é possível. Saber que é possível dar a volta. Mas eu tenho que fazer o clique para... Eu tenho que criar esse movimento. Fazer a nossa parte. De fora para dentro, do grosseiro para o subtil, eu tenho que me tornar responsável por essa mudança. Não posso estar à espera, não posso estar... quer dizer, posso... E é importante, eu ouvi muitos mestres, muitos professores que me inspiraram aqui e ali. Há uma frase que eu gosto muito de usar, é retirar o que me faz sentido e o que me incrementa de cada um deles e depois encontrar o meu próprio caminho. Deixa-me pegar então o que tu falaste e que a Vera também aqui falou, que é super interessante para isto, que este tema que falámos, falar sem tretas, sem filtros, sem julgamentos. Ficámos com um filtro, eu tentei tirar, mas depois... Como disse a Catarina, estava a ser aqui um pouco DJ dos filtros. Não ficou com o original, tudo bem. O que importa é que vocês nos estão a ver. A Vera disse algo muito interessante. O Tiago falou dos pensamentos, falou das vozes. A Vera, a nossa professora de PNL, Vera, um beijinho, bom ter-te aqui. E é um dos temas que eu aqui deixei, que é o que é isto de falar-se este... Porque isto é um tema que tem muito que se lhe diga e aqui nem sequer vai dar para aquecer, vamos dizer desta forma. Mas... Quando falamos sobre a garganta, há uma grande questão aqui. A Vera falou sobre paralisia pela análise. E isto entra num tema que é um dos que bloqueia a nossa voz, mas a voz está muito ligada à minha posição, um lugar que eu decido ocupar, sabendo que é meu e que eu assumo isso.
E a questão aqui é que muitas vezes essa paralisia, na maioria, na grande percentagem, não vem do julgamento do exterior. Começa por um julgamento interno. Por a voz, não é? Como se temos o grilo falante e depois temos o diabinho, não é? Que diz, mas se tu falares, podes ser julgada. Se tu apareceres, podes ser julgada. Se estiveres vestida daquela forma e como te apetece, podes ser julgada. Podem olhar muito para ti. Então, o maior julgamento que nós fazemos é até o pensar que o outro vai pensar e fazermos diálogos sobre o que o outro pensa. E o que é que nós sentimos sobre o que o outro pensa que ainda nem sequer está a acontecer. Não está a acontecer, mas estás a sentir dentro de ti. Exatamente. Agora, o que é a questão que vem aqui... Quantas vezes? Que vem aqui, que é super importante, que é... Ainda hoje eu estava a fazer sessões one-on-one com alunos, ontem igual, e quantos que eu estou a trabalhar não são as memórias, e eu depois tenho aqui algo para vos ler que é super interessante, não são as próprias memórias. Reparem, como é que coisas que aconteceram há anos, que pessoas disseram, que se calhar nem com a consciência que sabiam que iriam ter esse impacto tão negativo em nós, não é? Que pessoas disseram coisas de há anos, continuam a ter mais força e poder sobre nós do que a nossa própria voz. E por isso é que eu digo, há um momento na vida que nós temos que começar a dar murros na mesa e dizer, essas memórias são o meu passado. Não podem, elas existem, ensinaram-me. E tem que haver uma ordem interna que é, eu ouço, eu sinto medo, eu sinto esse receio do julgamento, mas isso não pode custar a minha liberdade. Mais do que isso, não pode custar a minha essência e a minha liberdade de ser. E há aqui algo muito interessante sobre, ao fazermos isto, a quantidade de energia que nós sugamos. Eu sou mesmo uma estudiosa e então eu tenho sempre vários livros que eu leio para as aulas que dou. Este é o do Dr. Joe Dispenza, Como se tornar um sobre-humano, porque ele fala de chakras sem falar em chakras, portanto dá-lhe o nome de cérebros ou centros de energia. E ele fala aqui de algo muito importante que é sugar a energia do momento presente. E nós fazemos isto como mestres. Não é o que queremos, mas fazemos isto com mestria. Temos é começar a aprender outro tipo de mestria. Que é, a nossa energia vai sempre para onde nós dirigimos a nossa atenção. Sempre. Agora, se a minha atenção, nos dias de hoje, que eu estou no presente, continua dirigida para o meu passado, que já foi, e se eu continuo a escolher dar mais poder a frases, a acontecimentos que aconteceram no passado, o que é que está a acontecer aí? Toda a minha energia está a ser sugada pelo passado. Se eu falo em minha energia, falo no meu poder. Falo no meu poder de utilizar a minha voz, de utilizar a minha força, de utilizar a minha estrutura, como há pouco o Tiago estava a dizer. A estrutura, o corpo é fundamental. Tanto que eu hoje disse nos stories, não trabalhamos a garganta sem trabalhar o corpo. Sem trabalhar a pelvis, sem trabalhar outras partes de nós. E dentro disto, dizer que é muito importante isto. Sim, o passado marca-nos, não é? Mas tem que existir um momento, e eu e o Tiago há pouco ainda falávamos disso, que isso tem que parar de ser a nossa desculpa. Se eu quero usar a minha voz, e há outra coisa aqui que eu digo, repara, o outro, mesmo que nós façamos esse julgamento todo sobre o que o outro vai pensar, e mesmo que existam os julgamentos dos outros, mas é o seguinte, escreve isto como um mantra, o outro está livre de pensar o que quer. E eu estou livre de não querer saber o que é que ele pensa. Isto é super importante. O outro é livre de pensar o que quiser. E eu sou livre de não querer saber o que ele pensa. De nem sequer me limitar pelo que ele pensa. Não me diz respeito. Quando nós começamos a separar, sabem que há muito este julgamento de que o ego é uma coisa negativa. O ego é necessário. O ego permite-me a minha individualidade. O Tiago é o Tiago, a Ruth é a Ruth. Sendo que sim, quando estudamos outro tipo de filosofias, nós estamos todos interligados, nós somos um só. Mas aqui, na matéria, a Ruth é a Ruth, o Tiago é o Tiago. E há que me separar disso para eu ter a minha liberdade. Então, como eu disse aqui nesta aula, nós não isto é um aquecer, não é? Se calhar nem chega a aquecer. Então isto é super importante que nós às vezes temos que perceber que para usar a voz, nós também temos que vir ao chakra do plexo solar, que é o chakra do fogo. Uma aula que também demos, que foi o fogo da identidade, o chakra do fogo. Temos que vir à raiz, à estrutura, dizer que
eu sei dar nãos de qualidade. Nãos de qualidade é o quê? Eu digo que não posso fazer alguma coisa, há um convite ou há isto, há um pedido. Não posso. Eu não tenho que justificar. O estar totalmente presente nesta voz é não dá para mim, não posso, mas não tenho que justificar. Quando nós entramos em loop da justificação, quem está a falar não é a Ruth adulta nem é o Tiago adulto. É a criança lá atrás que tem que compensar. Então, por isso é que eu digo, a garganta não se estuda isoladamente, não se estuda isoladamente. Nós estamos hoje aqui a falar um pouquinho disto pela forma como também tem ajudado aqui os nossos alunos e como é tão importante falar sobre... E continua-nos a ajudar a mim. A nós sempre, por isso é que estudamos. Porque eu não deixo de me sentir desconfortável nesta posição. Continua a existir o desconforto, não como antigamente, obviamente, de levar ao ponto de eu não falar. Mas não é uma situação onde eu me sinto completamente confortável. Agora, eu tenho a escolha, tenho o poder do meu lado. É ficar na mesma, não é? Agarrado a experiências que já passaram, ou enfrentar de frente esse medo, esse desconforto e dizer o que me vai na alma e o que ajuda os outros, ainda e por cima, o que sinto, e o que penso e o que me apetece. Agora, esta questão que a Ruth está a falar é dificílima. A questão de não estar nas tintas, passa a expressão, para que os outros pensam. Ouvi alguém dizer um dia que só há verdadeira liberdade quando nos desapegamos e quando libertamos realmente o que os outros pensam de nós. E as suas expectativas, não é? Portanto, vai ser... Até existir esse total de desapego, e eu já o experienciei em pontos. Eu atenção, ainda me importo com o que os outros pensam, senão... Acho que todos importamos. Acho que há sempre ali um resquíciozinho, mas... Não pode limitar. Em algumas situações, não. Por exemplo, eu lembro-me... Eu quando tirei o primeiro curso de yoga, talvez porque ainda tinha muita minha segurança, a minha estrutura para trabalhar, eu não me considerei imediatamente um professor de yoga, até porque aquilo é um curso intensivo de um mês, em que te é apresentado uma filosofia milenar com diferentes centenas de escolas para ser simpático, onde cada uma tem a sua perspectiva e tu sais dali meio confuso. Portanto, a única coisa que sais a saber é que tens que estudar muito. Se queres, é a única coisa. Ok, podes estudar e praticar muito. E acreditem que as melhores respostas... algumas coisas vais buscar a livros, mas aprendes no tapete. Porque integras de outra maneira. Aí está o partir do corpo. É porque te vai permitir mais à frente integrar de outra forma. E perdi o raciocínio. Olha, a Vera disse aqui uma coisa super importante sobre esta responsabilidade. Esse desconforto só pode querer dizer que para ti falar para os outros é um assunto sério. Não é de todo negativo, não é? Tive estes neurotransmissores para poder estar centrado, desde que não limite. E agora aqui, pode ser que depois tu te relembres, há pouco nós estávamos a falar, eu estava a dizer que o Tiago passa de uma pessoa que não expressava, que não falava e que dizia, se eu convidasse há uns bons anos para vir fazeres uma live, tu dizias-me, epá, não, tu não contes comigo, porque eu não vou. Mas o que é que eu te disse desta vez? E sim, a primeira vez o Tiago disse, olha, vamos fazer uma live os dois, e o Tiago disse, aonde? Onde? Instagram. Epá, não. Não, foi a primeira... Não aprecio. Não, sim, mas houve aqui uma coisa super bonita. Não é com as mesmas razões de há uns tempos atrás. Sim, tanto que eu depois disse assim, repara, aquilo que nós ensinamos aos nossos alunos acaba por ficar... e acho que é uma boa ideia, sim, fazer aqui uma live com a Vera. Mas eu ia dizer uma coisa, que foi... Eu disse ao Tiago, às tantas, o que nós estamos a ensinar, que aqui, como eu disse, não dá para aquecer, porque há muita coisa a nível neurológica, física, emocional, energética, enfim. Até porque, deixem-me dizer uma coisa...
que nós falámos há pouco, deixa-me só concluir isto. É... Deixa-me só concluir esta parte, que é a minha voz e a minha comunicação não começa nem termina única e exclusivamente na voz nem na comunicação verbal. Vocês leem um determinado tipo de comunicação na minha postura, um determinado tipo de comunicação na postura do Tiago. Nós temos uma assinatura a nível energético na forma como nós... Reparem, as pessoas, vamos dizer assim, os agressores conseguem identificar facilmente quem são as vítimas. E não é, às vezes elas não precisam dizer nada, não é preciso dizer nada. Na postura, na energia, está lá. Essa assinatura está lá. Por isso é que as pessoas que sofrem bullying são específicas. O comportamento corporal é específico, a sua atitude é específica, a forma como tem os ombros curvados, a cabeça para baixo, tudo é específico. Os agressores e aqueles pintas, não é que nós chamávamos os pintas e que ainda hoje existe, eles sabem em quem mostrar que têm poder. Eles vão escolher as pessoas fracas para mostrarem que são poderosos. O bully sabe a quem recorrer para mostrar que é poderoso, mas é um poder disfarçado. Porque o bully também não é uma pessoa confiante, porque uma pessoa confiante não vai atacar uma pessoa não confiante. Então isto é super importante. A nossa verdade, quando falamos sobre a voz, falar sobre a nossa verdade tem muito que se lhe diga. Muito que se lhe diga. Porquê? Porque eu posso aparecer aqui e mostrar que eu estou super confiante e dentro de mim não há qualquer tipo de confiança. Eu estou a mostrar que, mas dentro isso não existe. Portanto, acima de tudo, quando nós trabalhamos a voz, o que é importante é a minha comunicação começa nos meus pensamentos. A minha comunicação começa nas minhas emoções. E isso já está a comunicar. Isto já está a comunicar. Não há como não comunicar. Nós é que achamos que o mundo não lê. Só que nós todos lemos a energia uns dos outros. E há pouco, Tiago, eu ia falar disto, que foi... Nós estávamos a ter esta conversa antes do direto e eu disse-lhe como é que há alguém que isto é tão importante para quem está do lado de lá e depois, entretanto, já vamos avançar porque isto já vai uma hora incrível de direto. Eu disse como é que uma pessoa que entrava muda e saía calado nos retiros acaba a dar aulas para milhares de pessoas, por exemplo, no Wanderlust. Não é? E tu deste-me uma resposta super interessante. E foi um aulão. No Wanderlust Madeira aquilo foi um aulão. Isto é também o teu chakra da garganta a falar. Não, um aulão. Não. Isto é a minha exigência a falar. É a tua exigência, sim. Pronto, mas para nós, para as pessoas que lá estavam, foi incrível. Para os organizadores foi mesmo uma aula linda. Mas tu disseste assim, quando eu te disse... Não, eu dei-te o exemplo de como é que um professor... Professor não, tu não eras professor na altura. Tu entras mudo, sais calado, não verbalizas, não falas. Acabas a dar aulas, uma aula de yoga para milhares de pessoas no Wanderlust de Madeira. Estás sozinho no palco. Sim, estás ali. Só podia ser na Madeira, diz o Cristiano. Só podia ser mesmo na Madeira. Bem, primeiro aconteceu. Não foi algo que eu tenha... Foi o convite. Ido atrás. Há um convite e pronto, eu aceitei o convite e depois há todo um processo, porque era muita gente, ia estar muita gente a olhar para mim e veio tudo ao de cima. Parecia que não tinha feito... Temos uma menina que esteve presente a dizer que adorou. Não tinha feito, parecia que não tinha feito trabalho nenhum. Mas saí da minha zona de conforto, mas eu sinto que... mesmo naquela aula eu me encontrei uma zona de conforto onde no meu conhecimento, que era o que eu não fazia. Portanto, eu conheço o que, não só os exercícios, mas o que os exercícios vão trazer de trás para a frente, de frente para trás. Eu sei o que é que a pessoa vai sentir, porque já os fiz tantas vezes. Que sei o que é que sentem. Podem ou não, uns me irem mais fundos, outros menos. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que encontrei até ali, à frente daquela gente toda, encontrei ali uma zona de conforto, onde não saí do meu tapete. E não é uma coisa que quem tem aulas comigo em direto, que eu gosto de sair do tapete e ir fazer correções e andar ali, explicar às vezes até as posturas de voz só, e vocês entram na postura só com voz, não precisam do meu exemplo. Gosto de interagir, gosto de andar pela sala, e ali encontrei, não preciso sair do meu tapete, portanto aí já estou ali, já encontrei ali uma
pseudo-zona de conforto que é só fazer as posturas e eles seguem-me. E não preciso de falar muito mais porque eu depois dás tantas aulas que já se torna um pouco repetitivo. Já dominas, não é? Essa comunicação. Já dominas aquela comunicação, já dominas as posturas, já dominas uma data de coisa que te dá ali uma certa estrutura. Mas foi uma experiência e tanto. Não, mas isto tem um objetivo. Eu achei super interessante. Eu até gargalhei quando disse ao Tiago: repara, tu deste aquela aula incrível na Madeira para milhares de pessoas. E o Tiago responde assim: mas não foi confortável. E eu dei mesmo uma gargalhada e disse: ok, mas para nós foi uma aula incrível e a voz do Tiago, tudo foi realmente maravilhoso. Mas reparem como para mim aqui há mais um exemplo muito rico, que é... embora, e isto é que é super importante nós percebermos, repara, podem existir duas vozes dentro de nós, não é? Qual é aquela que eu escolho dar força? Se é a voz que vem sabotar, não é? E dizer-me, não faças, vais falhar, vais ser julgado, julgada, não avances, ou se é aquela voz de eu vou para a frente. Porque se não aparecer é a minha grande falha. Sabem, se o Tiago não estivesse aqui, se eu não estivesse aqui, se eu não fizesse determinados stories que me tiram da zona de conforto e dizem eu vou para lá, isso seria a minha grande falha. A nossa grande falha é nós não aparecermos. Essa é a grande forma. A falha, não é? Eu não apareço para eu ficar confortável. Só que nós vimos aqui esta experiência para aparecer, para assumir, para ser. Então há muito este... Não concordas, Tiago, que vimos esta... Para aparecer nos nossos dons, não é? É uma questão de percepção. Aparecer para ti pode ser uma coisa, para mim pode ser outra, como te digo. Eu acho que temos que enfrentar de frente os desafios, o que nos realmente desafia, e nós próprios sabemos quais são, não precisamos que ninguém nos diga. Acho que sim, acho que é isso que nos sai, tira da zona de conforto e nos faz mergulhar dentro de nós, conhecermos-nos melhor e tudo mais. Mas eu sou sincero, eu não gosto, não é de aparecer, mas eu pessoalmente não gosto, não sinto essa necessidade de estar no centro, receber as atenções, não. Então deixa-me. Mas se tiver que, apareço e faço. Sim, mas tu estás a levar um contexto de aparecer aqui. Eu digo aparecer aqui, aparecer para a vida. Para todos, um médico tem que aparecer. Um médico tem que aparecer. Ok, eu sou médico, eu estou aqui para cumprir o meu papel, não é? Para eu servir o mundo, todos nós servimos o mundo de alguma forma, eu tenho que aparecer. Eu tenho que ter coragem de aparecer, eu tenho que ter coragem de vir e assumir esse serviço. Não é? Ou seja, eu tenho que ter, a primeira coragem que eu tenho que ter é acreditar em mim. Mas isto, como eu digo, isto tinha muito pano para mangas. Já Desculpa, vamos... Desculpa, uma câimbra. Agora em direto. Uma câimbra. Então, isto já são 10 da noite. Como eu disse, nós teríamos muito mais para dizer. Até porque há os comos, não é? Como usar mais a voz, como a importância até do gritar, a importância da utilização da pelvis. Há várias formas de nós desbloquearmos e de trazermos essa comunicação, de darmos o nosso grito do Ipiranga, acima de tudo, saber fazer esse diálogo de qual é o que me está a sabotar, ao que é que eu estou a dar poder, muita coisa. Mas eu vou fazer anos para a semana e eu faço anos no Dia Mundial da Liberdade, que acho maravilhoso, dia 23 de janeiro, e eu gosto sempre de pensar todos os anos como é que eu posso honrar a minha vida, como é que eu posso honrar a minha missão. E, portanto, desta vez surgiu uma ideia super interessante que é estes ensinamentos estão a ser tão importantes para os nossos alunos, eu quero que possa chegar a mais pessoas. Então, se tu queres aprender mais sobre o chakra da garganta, responde ou deixa aqui uma mensagem, deixa nos na nossa caixa de mensagens a palavra garganta
é suficiente para poderes aprender muito mais sobre isto, desde a parte mais inferior, dos chakras inferiores, as razões pelo bloqueio, mas acima de tudo, o que nós queremos é como dar esse grito do Ipiranga, não é? E sentir que, tal e qual como o Tiago está aqui a ser testemunha, eu tenho a capacidade de dar voz à voz que eu quero. Eu tenho a capacidade de dar voz à voz que eu quero. Então, há um conjunto de 4 aulas, porque estamos 2 meses a trabalhar o chakra da garganta. 4 aulas em que existe aqui um casamento entre o que é o físico, exercícios específicos e depois explicações mais intensivas, direcionadas, não é? Porque nós aqui tivemos a falar um pouco da história, mas mais direcionadas propriamente para a garganta e para a forma de utilizar a nossa voz, de aparecer, sabem, e vir mesmo às vezes aqui este espírito do I don't care, I don't give a shit, eu não tenho que dar justificações, eu não tenho que pedir autorização para existir, eu não tenho que pedir autorização para aparecer, eu não tenho que pedir autorização para sonhar, muito menos para concretizar. Então, como eu faço sempre assim umas coisas muito interessantes, na altura dos meus anos, lembrei-me que estas aulas também tinham que chegar a mais pessoas, com um presente e de uma forma muito especial. Criámos ali uma forma muito especial para chegar até vocês e condições muito especiais. Então, é só responder em garganta. E temos aqui muitos alunos que estão a aprender connosco. Aqui as pessoas a falar das tuas aulas. Então, estás a ver, ainda bem que tu apareces. Quem é que estava... É a Manuela. Não, Manuela sei. Lá, Manuela. Não, mas a Manuela estava... Não desligues isto. Ou carrego no filtro. Não desligues. Então. Ai, André. O Tiago em direto a querer ver os comentários. Pronto, olhem. Olha. É assim, é um prazer estar aqui. Agradeço ao Tiago, que mesmo que não seja confortável, eu vou lá, eu vou dar voz. Sim. Isso também é uma inspiração. Eu gostava de dizer que antes de vir o estudo dos livros, para mim, na minha experiência, veio muito... para não ficar... O que eu digo é para não ficar só na mente. Tá? Garganta, respondam garganta. Que nós explicamos. Desculpa, estava ali uma senhora, desculpa te interromper. É importante ser tudo entendido mentalmente, obviamente, intelectualmente, mas se não vem para a prática, e isto é da minha experiência, se não vem para... Quando digo prática, na minha prática no yoga, não é? Da filosofia do yoga, a criação de espaço para incorporarmos esse conhecimento, e eu filo ao contrário, só depois é que fui foi um cabelo teu. Só depois é que fui bater nos olhos. Só depois é que fui ao estudo e que fui entender o funcionamento da mente e tal, o que é que acontecia ao meu corpo para me faltar a voz. E agora, depois de mais de 10 anos de prática e de estudo, é só criarmos a base, é só permitirmos que a testemunha exista. O que é que eu quero dizer que é isso? É a criação do observador. Eu estou sempre a dizer isto. Eu sempre a repetir isto. Porque é tão simples quanto isto. Sairmos da mente, sairmos do loop dos pensamentos e só observarmos. Podemos utilizar a meditação, podemos utilizar o asana, o pranayama, os mantras, o tai chi, seja o que for, o que fizer mais sentido. Mas é só criar o observador, criar o distanciamento daquilo que sentes, do que traz bloqueio, do teu padrão, para poderes então criar o espaço de não reação. É o espaço que te permite agir sobre as coisas e não reagir constantemente às coisas. E da minha experiência só vem da repetição, da criação dessa testemunha e repetir quando eu encontro algo que ressoa, e tu vais saber o que é. Algo que ressoa, que me assenta que nem uma luva. E para mim, foi nestes últimos 5 anos, pronto, foi o yoga há 10 anos, e nestes últimos
5, 6 anos tem sido uma linha específica de yoga que me permite realmente só estar ali a cultivar. Faço asanas, faço isto, faço aquilo, trabalho o corpo, trabalho a respiração, mas o que eu estou realmente a trabalhar é o observador, é o silêncio interno, é o espaço de não reação. É o espaço que, acontece mal, antes de reagir imediatamente, eu faço um compasso de espera, faço uma pausa e ajo sobre essa. E acredita que parece que não há diferença, mas há uma diferença enorme. Temos aqui Porque dás-lhe direção. Bem, agora estão a ver, começa a ganhar, estão a começa ver, a falar. estão a ver. E é isto que é. Estão a ver se o Tiago não quisesse aparecer, o tanto que nós estaríamos a perder e até que ele estaria a deixar de dar ao mundo, não é? Então é super importante isto. Às vezes vem logo a voz do não vou. E depois mas e as pessoas que podemos ajudar com isso? Quando eu te disse, e as pessoas que podemos ajudar com isto? Mas deixem-me dizer também, isto são só palavras. Vai ter um efeito de 1, 2, 3 dias. Se não inicias... Sim, se não fizeram o vosso trabalho. Alguma ação, não desencadeias algum movimento, fica tudo igual. Porque são só palavras bonitas num momento bonito. Olha, eu esqueci-me de dizer uma coisa, mas tínhamos aqui uma aluna a repetir aquele teu mantra na meditação super especial do nosso PEC, que é eu sou aqui é tudo sou eu. Deixem-me só dizer uma coisa que eu me esqueci. Nestas 4 aulas, ainda vão a tempo de fazerem 2 em direto connosco. Uma, eu achei que era muito especial dar na véspera do meu aniversário. Eu vou dar a aula 2 da garganta. Vou falar sobre o que é verdade, não roubar, porque, desculpem, não é verdade e violência, e não violência, porque isto depois vai estar muito ligado à parte da garganta e quando é que eu falo. É importante eu saber quando é que eu tenho que falar, quando é que não é para falar, com quem é que eu devo falar e com quem é que nem vale a pena fazê-lo. Porque há esta inteligência neste cérebro, cada cérebro tem a sua mente, não é? Então nós, na segunda aula, vamos entrar, cada centro tem a sua mente, e o cérebro, pronto, é o cérebro como eu falei no início, estes mini-cérebros. Portanto, na aula 2, que vocês podem ir direto na véspera do meu aniversário, 22, portanto, respondam a garganta se querem ter este mini curso de 4 aulas e fazerem 2 em direto connosco, uma a 22, que é a véspera do meu aniversário, outra a dia 26. Vou entrar assim mais especificamente o que é esta mente, que é a garganta, entrar mais nesse ponto e, portanto, podem assistir e até celebrar ali comigo quase a véspera, não é, do meu aniversário. Respondam aqui garganta, para também fazer essa celebração comigo. E depois têm a 26 uma aula que entra numa parte mais prática, numa componente mais prática precisamente para esse trabalho. Um trabalho que nós fazemos muito. Esta aula será com o Tiago, que também desenvolve muito esse trabalho a nível físico, psicofísico, com a parte de respirações, dos mudras, das posturas. Então, é assim, as 2 aulas já foram incríveis. Estas 2 vão ser uau. Porque eu quero muito entrar neste tema do a liberdade de ser quem sou. A liberdade de ser quem sou. Por trás é um grito do Ipiranga, mesmo. E tem uma força que não vem só daqui. Isto é super importante referir. É uma força que vem dos centros abaixo, mas isso, pano para mangas, fica para as aulas em direto. Portanto, é só responderem em garganta para se juntarem a nós e aprenderem mais connosco. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Tiago. Obrigado a ti. Por aceitares o desafio. Obrigado a vocês por nos aturarem isto. Tinhas aqui muitas pessoas a elogiar e felizes por estares aqui. E este é só o primeiro live de 2026, porque eu quero mesmo voltar a estar aqui e dar muito mais lives. Este é o último live de 2026. Sem filtro, não é? Eu acho que não, eu acho que eu convenço. Se quiserem ver, aulinhas, terças e quintas às 7 e quartas às 19. Estamos juntos, agora lives. Garganta para estarem connosco. É direto na mesma, só por dizer que é Instagram. Estou a brincar. Obrigada aos nossos alunos que estão aqui e que nos suportam e que também estão aqui a aprender connosco. Muito grato pelo vosso suporte. Um grande abraço e uma boa noite. Eu vi-te Andréia, vi-te Catarina, vi-te Maria, Catarina, o Cristiano. Tínhamos aqui várias sementes. Um grande beijinho. Grande abraço. Pá. Abraço. Beijinhos. E até já. Boa noite a todos. Um abraço, Filipa. Filipa.